Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E aí, já arrumaram o lugarzinho de vocês? Já se organizaram com o material? E aí, a fardinha já colocaram? Então, estamos todos prontos para nós dar mais início a uma aula de quê? De matemática. Mais uma aula de matemática. E aí, vocês estão realizando as atividades de matemática? Isso, não tem problema. Vão fazendo aos poucos, estudando a tabuada, certo? E aí vocês vão fazendo devagarinho, certo? Sem se preocupar, porque quando a gente voltar, se Deus quiser, nós iremos dar continuidade na sala de aula, certo? Não se preocupem, vão fazendo devagarinho, registrem na agenda, coloquem a data, certo? Para que tudo dê certo quando a gente voltar, ó. Não tem muita coisa para vocês fazerem, certo? Mas vocês tirando o livro de matemática, ó, vocês tirando o livro de matemática, vocês vão para a página 119. E lá na página 119 tem assim, ó, números fracionários. Tem um texto informativo dizendo para vocês o que é número fracionário, certo? Ó, eu também coloquei aqui. Vamos começar. As frações surgiram da necessidade de representar partes de um todo. Os antigos egípcios já utilizavam os números fracionários para representar suas medições. Tudo começou por volta do ano de 3000 a.C. Quando o faraó Sesostris distribuiu as terras às margens do rio Nilo para alguns agricultores. Essas terras eram valiosas para, no mês de junho, as águas desse rio inundavam a região ao longo das margens, fertilizando os campos. Durante as cheias, as marcações das terras eram apagadas e em setembro, quando as águas do rio abaixavam, os egípcios marcaram os limites de cada terreno. Eles utilizavam cordas com marcas e nós como unidade de medida. Assim, esticavam a corda e verificavam quantas vezes essa unidade estava contida nos lados do terreno demarcado. No entanto, raramente essa medição resultava em um número inteiro, que deveria indicar a repetição de quantas vezes o lado do terreno era maior que a unidade escolhida. A solução foi inventar um número que indicasse os pedaços que sobravam ou faltavam. Esse número teria dois indicadores. Um mostraria em quantas partes dividimos o todo e o outro o número de partes que são usadas durante a medida. Assim surgiu o número fracionário. E aí, embaixo vai ter, uma fração representa uma ou algumas partes de um inteiro que foi divididas em partes iguais, certo? Bem interessante, né? Como surgiu, que foi uma representação de uma parte de um todo. Achei bem bacana, certo? Na página 120, nós iremos observar frações pintadas de cada figura. Então aqui está mostrando o quê? 3 quintos ou 3 quintos. Então a fração toda são quantos? 1, 2, 3, 4, 5. A fração toda é 5. Como eu só pintei 3, então é 3 quintos. Porque eu tenho que colocar quantos eu pintei e tenho que contar com o que tem todo. Isso é que é chamado de fração, certo? Números de fração. Embaixo vai ter 5 oitavos. Então ali vai ter 8 pedacinhos divididos nesse círculo e pintado só vai ter 5. Então lê-se como 5 oitavos. Aqui ao lado vai ter um círculo com 6 pedaços. Mas na hora de pintar, foi só pintado 1. Então, como é que se lê? 1/6, certo?
Embaixo vai ter quanto? Vai ter 5 quadradinhos, mas só 4 foram pintados. Então, como é que eu leio essa fração? 4/5, certo? Então, a fração, o todo é o quê? O termo é todo aquele que está, pode ser quadrado, círculo, triângulo, seja lá qual for o desenho, o todo, e você conta e lê a partir do que você pinta, certo? Dos quadradinhos ou círculo do que você utilizou. Os termos da fração são chamados de numerador e denominador. Numerador é o número de cima e denominador é o número de baixo. Tá aqui no livro bem claro que numerador é o número que fica em cima da fração e denominador é o número que fica embaixo da fração. O que é um numerador? Indica quantas partes do inteiro foram tomadas. Então, foram pintadas, foram usadas, foram utilizadas, certo? E o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, se tem 4, é isso, partes, então está dizendo que ele é denominador, porque ele é o todo da fração. E o numerador é quantas partes você usou do número, do denominador, certo? Uma curiosidade, os egípcios só usavam as frações de numerador 1. Observe como eles se representavam. Ó, eles faziam círculos e pinguinhos e tracinhos. Então eles contavam, ó, 1/3. Por que 1/3, professora? Porque uma bolinha e 3 pinguinhos. Então eles usavam o que? Os egípcios? Desenhos para representar a fração, o numerador e denominador, certo? Aqui, ó, 1/8, certo? Ele usava a bolinha e usava, ó, 8 palitinhos. Então, ele lia a fração 1/8. E aqui, 1/20, ele usava, ó, a bolinha e usava desenhos para representar 10 e 10, que era o que? 20, que é 1/20, certo? Que é quanto? 20. Embaixo vai ter leitura de frações. A leitura de uma fração depende de seu denominador. Quando o denominador é menor que 10, lemos o numerador e em seguida o denominador. Meio, se for 2, terço, se for 3, ou em ordinal, se for de 4 a 9 exemplos, certo? Vamos lá. Primeiro, tem o que aqui embaixo, ó, 1/2. Por quê? Porque aqui são 2, divisão, e eu pintei só uma, então estou chamando de 1/2. Embaixo, 1/3. Por quê? Porque eu pintei só um e tem 3 partes, então é 1/3. 1/4. Por que 1/4? Porque eu só pintei um e usei e tinha 4 pedaços. 2/5. Por que 2/5? Porque o círculo tem 5 pedaços, mas eu usei só 2 pedaços, então é 2/5. 1/6. Por que 1/6? Porque tem 6 pedaços no círculo e eu só pintei um. 4/7. O círculo tem quantos pedaços? 7, mas eu só pintei 4, então é 4/7. 1/8. Por que 1/8? Porque o círculo tem 8 pedaços, mas eu só pintei um no círculo. 5/9. Por que 5/9? Porque o círculo tem 9 pedaços, mas eu só pintei 5. Então é assim que se faz a leitura de frações. Na página 121, tem quando o denominador é maior que 10, lemos o numerador e em seguida o número do denominador acrescido de palavra avos. 4, 13 avos. 5, 25 avos. 7, 30 avos. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador e acrescentamos a palavra décimos, centésimos ou milésimos. Exemplo, 3 décimos, 2 centésimos,
7 milésimos. Atenção, o denominador nunca pode ser zero. Numa fração, quando o numerador e o denominador forem iguais, a fração será igual ao inteiro. Ela é chamada de quê? Inteiro. Quando tem bastante números e também quando os todos são pintados. Então, 5 inteiros. Por quê? Porque tem 5 pedaços e todos os 5 foram utilizados. Então, ele é chamado de 5 inteiros. 1 sétimo, um inteiro. Por quê? Porque tem 7 quadradinhos e eu utilizei todo o sétimo. Então, ele é chamado de 1 inteiro. Números, quando são iguais na fração, eles são chamados de inteiros. Na página 122, vocês vão tentar fazer a atividade. Façam que na próxima aula a gente dá continuidade.